Querido Mestre Jesus, querida Mãe Maria de Nazaré, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na nossa casa de acolhimento, de amor, de aconchego, para receber, Senhor, e espalhar as Tuas bênçãos de proteção. Querido Mestre Jesus, envolve a cada um de nós, nos protege, nos intui, nos mantém, Senhor, no caminho do bem e esteja sempre conosco nos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Louvado seja. Olá, meus queridos amigos, queridas criaturas de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para que a gente possa parar alguns minutos do nosso dia e dedicar um pouco do nosso tempo ao cuidado com a nossa alma, refletindo, revendo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os Salmos. Bom, aí você fala assim, Ivonete, os Salmos, aqueles da Bíblia, esses mesmos. E aí eu queria ler exatamente como está na Bíblia, só uma pequena definição do que são os Salmos, que são os livros do Antigo Testamento. Lá diz assim, os Salmos é uma coletânea de cânticos de adoração escrita por vários autores ao longo de um período extenso da história de Israel. Bom, a maioria dos salmos, eles são dados como a autoria ao rei Davi, mas nem todos são deles. E eu achei uma coisa tão interessante, e eu queria abrir um parêntese para ler para vocês o que está na Bíblia, para que a gente possa refletir, quando a gente fala de religiões, de que na verdade muitas vezes elas dizem as mesmas coisas, de formas diferentes. Então, só para vocês, eu estou abrindo um parênteses só para vocês poderem, para que nós possamos refletir sobre isso. E ele diz assim, os salmos dizem-se em geral de Davi. Não é que Davi seja o autor de todos eles. Alguns são atribuídos pelo próprio texto sagrado de Asaf aos filhos de Coré e etc. E outros são simplesmente anônimos. Porém, quer sejam do santo rei Davi, quer de outro de menos nome ou até desconhecido, o principal autor dos salmos é o Espírito Santo. Foi ele quem atuou nos autores sagrados, quer disso tivessem consciência, quer não, levando-os a escrever tudo e só o que lhes aprouve, deixando a cada um seu estilo pessoal. Isso não é uma psicografia, o que nós chamamos de psicografia, uma inspiração. Então, só para a gente parar, isso está escrito na Bíblia. Então, veja, é só a maneira como está escrito. Então, a gente não precisa, às vezes, discutir, não, porque isso. Não. Tudo quer dizer a mesma coisa. Para nós, se nós lendo isso, é uma psicografia. E para a Bíblia dos católicos, não é? Isso é uma inspiração do Espírito Santo. Então isso não importa. O importa o que a mensagem quer trazer para nós. E é isso que a gente vai falar. Os salmos, eles são 150.
livros. E eles trazem chamamentos diversos, de cura, de proteção, de fé, de coragem. Mas existem 2 salmos que são aqueles que a gente já conhece de cor, que se a gente falar o número a gente já começa assim naturalmente a pronunciá-los, que fazem mais parte do nosso cotidiano, que é o Salmo 23 e o Salmo 91. E eles também têm um chamamento diferente. O Salmo 23, ele tem um clamor de fé para acalmar aquela angústia da nossa alma. Sabe aquela coisa assim, olha, se Deus está comigo, quem está contra mim? Veja que nesse salmo, que é dado como autoria do rei Davi, ele começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor. E quando a gente fala de um pastor, pensando no pastor das ovelhas, é aquele que cuida, é aquele que guia, é aquele que protege. Então veja, e ele ainda fala assim: Deus é meu pastor e nada me faltará. Quando tem essa referência de Deus é meu pastor e nada me faltará, esse nada me faltará não é com relação a coisas materiais, ou seja, Deus é meu pastor, então ele vai me prover de tudo que é material nessa vida, não vai faltar na dica. Não, Deus é meu pastor que me guia, que me acolhe, que me alimenta. Nada me faltará porque Ele está em mim, porque Ele está comigo. Se Ele está comigo, está em mim, eu tenho todo o poder, eu posso tudo nessa vida. E aí, ainda nesse salmo, que eu não estou lendo o salmo todo para vocês, gente, que é para vocês, ó, são 150. A gente conhece muito bem o 23:91. Opa, falta aí 148. Então pega a Bíblia, aí você fala: ai, Ivonete, mas nem Bíblia eu tenho em casa. Não tem problema não. Existe um negocinho chamado, sabe o quê? Google. Vai lá, Salmo 1, leia. Salmo 2, leia um por dia. Leia pelo menos um na semana. Mas vamos conhecer. E eles trazem um acalento para a alma da gente, porque tem muitos salmos de louvor. Não vou dizer para vocês que eu li os 150 não, tá? Que eu vou estar mentindo aqui, essa não é verdade, mas nós podemos começar. É uma prece. E no Salmo 23, ele ainda diz assim: ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, Deus, gente, ele não está lá no céu. Ele não está longe, Deus está aqui conosco, Deus está aqui, Deus está aqui. Então esse salmo é esse clamor de fé e esse clamor de confiança, principalmente, desse Deus que está em nós. Então ele é tão bonito nesse sentido, porque assim, a gente está dizendo assim: eu confio, por mais que eu passe por dificuldades, eu sei que você está comigo, você está em mim, nada me faltará porque você está em mim. É isso que fala esse salmo. Então você veja como um salmo traz para nós esse conforto. E aí nós temos o Salmo 91. Este salmo, gente, ele é uma manifestação clara de coragem, de devoção, de confiança plena, de que assim, nada vai nos acontecer. Ele é um salmo muito forte. Inclusive eu, no meu evangelho no lar, eu sempre no final, junto com os meus filhos e o meu marido, a gente recita, fala, ora o Salmo 91. Porque é um salmo muito forte de proteção. E quando a gente lê esse salmo, a gente percebe o quanto ele é tão necessário no momento de hoje. Nesse momento que nós estamos passando, de dificuldade, de tristeza, de clamor de misericórdia divina por conta dessa pandemia que assola o nosso país e assola o mundo. E aí, gente, eu vou dizer para vocês, eu acho que nós poderíamos assim entoar esse salmo aos 4 cantos, todos os dias, em vários momentos, porque ele tem uma força quando a gente está
Olha, se você nunca leu esse salmo, eu te aconselho, para um minutinho assim e leia. É claro que assim, ele tem assim, várias palavras colocadas de forma diferente, porque depende de cada versão de cada Bíblia, mas assim não importa. O contexto é o mesmo e as palavras são as mesmas colocadas de formas diferentes, em conjugações diferentes, mas é a mesma coisa. Sintam o poder desse salmo, é uma coisa impressionante. E aí, claro que eu também não vou falar ele todo, mas eu acho que tem algumas partes que a gente tem que falar aqui para vocês. Ele diz assim, ó, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa durante o dia, nem da peste que anda na escuridão, nem o flagelo que tudo destrói ao meio-dia. Quando a gente lê esse pedaço, a gente olha ao nosso redor e a gente vê esse flagelo acontecendo, as pessoas morrendo, doentes, as pessoas passando fome, as pessoas com doenças emocionais, psicológicas. Veja o flagelo que se encontra a humanidade. Mas quando você lê isso, ele vai estar com você, na peste que anda na escuridão, no flagelo que tudo destrói ao meio-dia. Ele está ali. Nós temos que ter coragem, confiar. E aí diz, 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Quando nesse momento que nós estamos passando, a gente fala, louvado seja Deus que eu estou aqui com saúde. Que muitos de nós até já contraiu a doença, mas passou. Nós estamos aqui. Então isso dá uma força quando você diz, meu Deus, tanta gente doente, tanta gente morrendo, tanta gente na fila esperando e eu estou aqui, firme, segurando na tua mão porque eu confio, porque eu mereço. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sabe aquela coisa que a gente fala todos os dias, quando a gente fala, ai meu Deus, protege a mim, protege a minha família, protege a minha casa. Olha que coisa, esse salmo dizendo isso para nós. Imagina quando você fala isso em voz alta, ecoa isso. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sabe, ele está dizendo assim, não vai acontecer. Nós precisamos confiar em Deus, precisamos fazer, obviamente, a nossa parte, porque nós não vamos ficar assim esperando Deus fazer tudo por nós. Nós estamos aqui nessa terra encarnados para viver, para nos desenvolver, para aprender, e nós só vamos fazer isso vivenciando todas as experiências que a vida nos coloca. Nós vamos fazer a nossa parte, mas quando nós confiamos que Deus está ali, que por mais que nós olhemos tudo que está acontecendo à nossa volta e a gente acha que a gente chegou no precipício, Deus está segurando a nossa mão, nós não vamos cair. E esse salmo, ele traz para nós esse clamor de coragem, de força. Dizendo isso, ele coloca aqui, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os caminhos. E no final ele diz assim, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Hei de saciá-lo com dias longos, hei de mostrar-lhe a minha salvação. Então veja, um salmo como esse, que a gente fala que é um salmo forte de proteção, Deus está dizendo assim, se você me chamar, eu vou te responder. Então veja, quando a gente fala assim, ai meu Deus, me ajuda, você não precisa implorar, você só precisa confiar. Então quando a gente está passando um perrengue na nossa vida, e como a humanidade está passando um perrengue hoje, nós temos que dizer, meu Deus, me protege. Eu estou nas tuas mãos, eu confio, eu vou fazer a minha parte para mim, para o meu próximo, mas eu confio que tu estás comigo. E aí está escrito aqui,
Ele me invocará e eu lhe responderei. E Deus está nos respondendo, porque Deus me responde, eu estou aqui, saudável, falando hoje com vocês. Essa é a maior resposta de Deus para conosco. Quando ele diz assim, olha aí, você não pede proteção, saúde, está aí. Você está aqui vivo, seguindo a sua caminhada. Acontece que nós, dentro ainda da nossa ignorância, da nossa condição de fragilidade humana, nós queremos ouvir a resposta de Deus dentro daquilo que nós achamos que é o melhor para nós. Deus nos respondeu à humanidade a tantos clamores. E aí, como nós ainda estamos trupicando nesse desenvolvimento moral, Deus mandou outra resposta. Está aí, é o que nós estamos passando. É Deus dizendo para nós, filhos, amadureçam. Olhe para o seu lado, olhe para o outro. Vocês são todos iguais. Quando nós passamos por um momento como esse, de uma pandemia como essa, que afeta Estados Unidos, China, países da Europa, países com totalmente de que não tem problemas como tem os países do terceiro mundo, problemas de saúde, problemas de educação. Quando todos passam pela mesma situação, é Deus dizendo, olha, vocês são únicos, mas são todos iguais, estão todos aqui para se desenvolver, mas para se desenvolver nós precisamos olhar para o outro, ver o outro com as mesmas condições de perfeição do Deus que existe em nós, mas com todas as imperfeições e fragilidades de espíritos que estão em desenvolvimento. E essa pandemia, para mim, nessa minha visão, é Deus dizendo para nós que nós precisamos apressar o nosso passo rumo a essa evolução desse nosso planeta. E não tem por outro jeito. Jesus disse lá, fora da caridade não há salvação. Então, um momento como esse tem que despertar muitos de nós. Nós sabemos que não vai despertar a humanidade como um todo, mas nós temos que despertar, tirando de nós, aperfeiçoando de nós todas essas nossas mazelas, de egoísmo, de achar que tudo tem que ser na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Nós vamos clamar a Deus e Ele nos responde. Então, no momento que nós estamos passando, nós temos que pegar qualquer um desses salmos, daqueles que nos dão coragem, daqueles que nos trazem a cura mental, emocional, daqueles que fortalecem a nossa fé, daqueles que é simplesmente um louvor e um clamor a Deus. Nós temos que orar isso com convicção. Nós temos que orar sabendo que isso é importante para fortalecer o nosso espírito, para nos desenvolver como criaturas de Deus. E nós não podemos, depois de um ano que nós acabamos de passar, essa pandemia acabou de completar um ano agora em março, nós não podemos achar que está tudo bem. Está tudo bem no nosso progresso espiritual, porque louvado seja nós, Deus respondendo a cada um de nós estamos aqui, tendo comida à nossa mesa, tendo roupa para vestir, tendo um teto para nos proteger. Quando muitos não têm essa mesma sorte, talvez esse mesmo merecimento, não importa, mas cabe a nós não julgarmos e nos desenvolvermos através da ação do amor e da caridade. Se Deus nos responde, nos protegendo, nos envolvendo, nós vamos responder, nós vamos devolver essa resposta a Deus, dizendo a Ele, nós entendemos e nós vamos fazer o nosso melhor. Eu queria muito, para finalizar, ler para vocês o último salmo, que é o Salmo 150. Ele é bem curtinho, mas ele é um salmo de louvor. E eu acho, na minha opinião,
que o que nós mais devemos fazer hoje é agir em bem do próximo, fazer algo, se mover. Esse próximo pode ser o próximo dentro de casa, que se nós não temos uma boa relação, vamos despertar para fazer um esforço. Nos mover pelo próximo que nós não conhecemos, que está na rua, um vizinho. Vamos agir, fazer uma prece, fazer uma doação material de uma cesta, de uma roupa, vamos fazer uma ligação para aquele amigo que há tempo nós não vemos. Vamos fazer algo, vamos nos mover. Como eu bem digo lá para os meus filhos, energia parada não é bom. Nós não precisamos ter muito, porque a energia precisa ter espaço para circular. Então vamos fazer essa nossa energia circular. Vamos nos doar e vamos principalmente agradecer. Vamos louvar a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a Mãe Maria. Nós aqui vamos agradecer a esta casa, que a semana que passou completou 32 anos, como fisicamente inaugurada nessa terra. Quem conhece a história do lar sabe que ele já estava projetado no astral há muito mais tempo. Mas vamos agradecer a esta casa, que sempre acolhe a qualquer um que aqui bata na porta. Que aliás nem precisa bater, né? As portas estão abertas. Vamos agradecer a fundadora, a nossa querida Irani, que sempre se dispôs ao trabalho amoroso, de coragem, de força. Vamos agradecer a todos os colegas que por aqui já passaram, aqueles que continuam aqui, aos trabalhadores, aos frequentadores, aos mentores queridos, a todos que de alguma forma, durante esses 32 anos, colaboraram para que a nossa casa estivesse aqui, firme, forte, aberta, para acolher os nossos irmãos encarnados e desencarnados, a todos nós, nas nossas fragilidades e para que nós possamos nos desenvolver. Então, pensando nisso, nesse sentido de gratidão a tudo que nós temos, de gratidão a essa nossa casa, gratidão a tudo que nós somos, eu queria finalizar lendo esse Salmo 150, que é o último, hino final, e chama Hino Final de Louvor. Aleluia! Louvai o Senhor no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai-o por suas obras poderosas, louvai-o por todas as suas grandezas, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com a harpa e o citará, louvai-o com tambores e com danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Que o Senhor nos proteja, nos ampare, nos inspire e esteja sempre conosco, dentro de nós, hoje e sempre.